A gente costuma pensar que segurança industrial é só sobre aço, sobre válvulas, sobre engenharia pesada. Mas a verdade é que no fim do dia, quem opera tudo isso são pessoas, mentes humanas que trabalham sob pressão. E é exatamente aí, nesse ponto de encontro entre a psicologia e a máquina, que as coisas ficam interessantes. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Se pararmos para pensar em desastres como o de Buncefield, em 2005, a gente vê que a resposta não é nada simples. Como pode gente super treinada com anos de experiência tomar decisões que depois do ocorrido parecem um absurdo completo? Onde é que está o erro? Na pessoa? Ou será que o erro está no próprio sistema em que ela trabalha? É o seguinte, um desastre de grandes proporções quase nunca acontece por um único motivo. A melhor analogia para isso é o famoso modelo do queijo suíço. Imagina várias fatias de queijo, uma atrás da outra. Cada fatia é uma camada de proteção. Um sensor, um alarme, um procedimento. Só que toda a fatia tem furos, ou seja, tem falhas. O desastre acontece naquele dia em que, por puro azar, os furos de todas as fatias se alinham. Aí já era. Ok. Então, para evitar que esses furos se alinhem, a primeira linha de defesa é, claro, a engenharia. São as barreiras físicas, os padrões, os sistemas que são projetados para conter o risco na fonte. E aqui tem um fato bem interessante. Esses tanques gigantes que a gente vê em terminais, os tanques atmosféricos, são na verdade estruturas bem frágeis. Eles não aguentam muita pressão, não. Se você criar um vácuo enquanto esvazia o tanque, ele pode implodir, amassar como uma lata de refrigerante. E se gerar pressão demais, ele pode romper. A norma mundial que dita como evitar isso, como projetar as válvulas de respiro, é a API 2000. E o funcionamento é brilhante. As válvulas, chamadas de PVRV, fazem o tanque literalmente respirar. É um cálculo termodinâmico constante. Quando o produto entra e esquenta, o tanque exala para aliviar a pressão. Quando o produto sai e esfria, ele inala para não criar vácuo. Simples e genial. Certo, a respiração do tanque está resolvida. Mas, e se a gente simplesmente continuar enchendo o tanque sem parar? Por uma falha humana, uma falha mecânica, a norma API 2000 não resolve isso. E aí a gente entra num outro risco enorme, conhecido como overfill, o transbordamento. E aí que entra outra norma, a API 2350. Ela foi criada justamente para isso. Ela funciona como uma série de barreiras. Conforme o nível do líquido sobe, ele vai atingindo diferentes níveis de preocupação, cada um disparando alarmes mais e mais urgentes e, no final, ações automáticas para impedir o desastre. Agora, se liga nesse ponto, que é crucial. A norma geralmente define um tempo de reação bem curto, tipo 15 minutos entre o primeiro alarme sério e o tanque transbordar. Pensa bem, 15 minutos é muito pouco tempo para a gente depender só da reação de um operador, talvez assustado, no meio de uma sala de controle caótica. A solução, portanto, não pode depender de uma pessoa. Os terminais mais modernos hoje em dia têm o que a gente chama de Sistema Instrumentado de Segurança, o SIS. Pensa nele como um robô, um sistema totalmente autônomo, projetado para fechar as válvulas e parar a operação na hora, sem pedir permissão para ninguém. A missão dele é uma só: garantir que o transbordamento simplesmente não aconteça. Beleza. Até agora, a gente falou do mundo da engenharia, das máquinas, um mundo previsível. Mas agora, vamos colocar na equação o elemento mais imprevisível de todos, o fator humano. Olha só que dado assustador. Estudos mostram que mais de 70% das falhas catastróficas não são causadas por uma peça que quebrou. Não, elas são causadas por fatores humanos. Cansaço, viés de confirmação, um simples erro de julgamento. A máquina pode até ser perfeita, mas quem a opera é gente, e gente comete erros. Agora, tenta se imaginar nessa situação. Você está numa sala de controle e tem centenas de alarmes apitando e piscando o tempo todo. Só que a maioria é alarme falso. São chamados disparos espúrios. Com o tempo, o cérebro humano simplesmente não aguenta. Ele começa a normalizar o risco. Aquele som que deveria significar perigo vira só um ruído de fundo. E qual é a reação prática, mas extremamente perigosa a essa fadiga de alarmes? É essa palavrinha aí, bypass. O operador exausto, querendo só conseguir trabalhar em paz, vai lá e desativa o alarme. Ele cria um atalho. Desativa, de propósito e de forma ilegal, as travas de segurança. Aquela proteção automática e robusta vira um enfeite, e a porta para o desastre fica assim, escancarada. Então, se apontar o dedo para o operador não resolve o problema, o que resolve? A solução parece estar em mudar o sistema e não só em punir a pessoa. E é aqui que entra um conceito fundamental.
a cultura justa. Esse quadro compara bem as duas mentalidades. A cultura antiga, a punitiva, que achar um culpado. O resultado? As pessoas ficam com medo e escondem os erros. Já a cultura justa, que é defendida por grandes organizações de segurança, muda completamente o foco. Em vez de perguntar quem errou, ela pergunta por que o erro aconteceu. O foco é no aprendizado. Então, o que é essa tal de cultura justa? Pensa nela como uma vacina para a organização contra o erro sistêmico. Ela cria um ambiente seguro, onde um erro honesto não gera punição, mas sim uma investigação para melhorar o sistema. O foco se torna relatar os pequenos incidentes, os quase-acidentes, para que eles sejam corrigidos antes de virarem uma tragédia. E essa frase, para mim, resume tudo de forma perfeita. Aprender de forma transparente é a alma da segurança. Incentivar alguém a reportar um selinho mecânico que está só gotejando um pouquinho hoje é o que vai impedir uma nuvem de gás explosiva e fatal amanhã. É a diferença entre um conserto barato e um acidente que entra para a história. No fim das contas, a questão que fica é essa. A história da segurança industrial nos ensinou que não adianta só construir sistemas mais e mais fortes, se a gente não construir também uma cultura que entende, que perdoa e principalmente que aprende com o erro humano, que é inevitável. A verdadeira segurança não está em achar culpados, mas em construir sistemas que são, acima de tudo, resilientes.